Você que é corredor de rua já deve ter experimentado aquela sensação chata, aquela dorzinha aqui na lateral, termos populares, né? Dor de facão, dor de veado. E aí no vídeo de hoje eu vou abordar sobre essa dor abdominal relacionada ao exercício, abordando alguns fatores de risco e o que fazer para evitar essa sensação. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Caiu de paraquedas aqui agora? Se liga que de terça a sexta-feira tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E eu fico de maneira recorrente, né, buscando temas, tópicos para abordar aqui para vocês. São 4 vídeos por semana, então são muitos temas que eu preciso pensar. Então, já deixo aqui um grande parêntese para que vocês me ajudem também nesse processo. Tem alguma dúvida, sugestão de tema? Joga aqui nos comentários, vamos ter um bate-papo. Diversos assuntos, diversos vídeos foram de sugestões aí de vocês. Então, aproveita, junto com os comentários, já deixa seu like, não esquece de fazer a inscrição, ative o sininho porque, modéstia à parte, tem muito conteúdo, muita coisa interessante aqui para vocês e vamos desmistificar mais um ponto aqui. Essa dor de facão, essa dor de veado, tá certo? O termo técnico para essa queixa é a dor abdominal transitória relacionada ao exercício. Então, sempre aqui é baseado em evidência científica e eu peguei esse artigo de 2015 que é muito legal porque ele pega toda a cronologia de teorias que já foram levantadas em relação à causa desse incômodo. E é o seguinte, desde 1940 que a gente acha que o problema é por uma isquemia de diafragma, que é alteração por questão de respiração. Então não é, então vamos pegar essa sequência lógica para vocês entenderem todo esse processo de cronologia. Essa dor é de fato uma queixa recorrente que envolve praticantes de modalidades que demandam um movimento torácico recorrente em uma posição em extensão, ou seja, por isso que o grande ponto que eu comentei foi sobre a corrida, mas isso não é específico só de corrida. Olha só, hipismo também tem muitas queixas recorrentes, a natação, porque, veja, você está em uma posição de extensão e fazendo movimentos torácicos, basquete, ciclismo, então são essas as 5 modalidades que eles colocam com mais prevalência, maior frequência dessa queixa. Um segundo ponto aqui para a gente abordar, a localização. Pode acontecer em qualquer ponto do abdômen, não é porque o lado esquerdo é de uma causa, o lado direito é de outra causa. E aqui está passando a figurinha para vocês em relação aos percentuais, em relação à maior frequência de acometimento. E de fato, né, esses processos laterais aqui do abdômen, tanto na parte direita quanto na parte esquerda, são os pontos de maior prevalência que acontecem com maior recorrência. E, diferente dos pensamentos populares, as causas, elas não são diferentes, tá certo? Aquilo que acontece do lado direito é pelo mesmo motivo que acontece do lado esquerdo. Então vamos pegar agora essa cronologia, que desde o ano de 1927 tem gente investigando as características dessa dor abdominal transitória relacionada ao exercício. Deixa eu abrir um parêntese que eu ainda não comentei. É relacionada ao exercício, então vai acometer somente quem pratica exercício, durante a execução do exercício. E se porventura você tem alguma dor que está fugindo dessas características, busque uma ajuda médica, tá certo? Isso aqui não é um ponto de diagnósticos, assim como não é um ponto de conduta, tá certo? Todos esses vídeos que eu publico para vocês, eles não substituem a necessidade de uma avaliação médica, de uma investigação e também aqui não é ponto de tomar condutas, beleza, pessoal? Fecha esse parênteses. E aí, nesse ano, né, de 1927, já tinham alguns pontos chaves. Essa dor transitória é mais comum em indivíduos jovens, você de fato acomete essa região mais lateral do abdômen e o que foi que associaram, que visualizaram, que era mais comum em ações que tinham impactos rítmicos, ou seja, a corrida é um deles, você tem um impacto em relação ao solo, o hipismo é outro que você tem, né, aquele processo constante, aquele ritmo ali sobre o tórax. Então as pessoas já começaram, poxa, tem alguma coisa aqui que está de comum, que está de maneira recorrente. Seguindo a linha do tempo, na década de 40, a primeira teoria ela começou a ser levantada, que foi que essa queixa
ela é decorrente de uma isquemia de um músculo do diafragma, que ele divide aqui a região do tórax com a região abdominal. Né? Isquemia, veja, você está fazendo exercício, você tem uma maior demanda de oxigênio, só que você não está conseguindo ofertar aquele mesmo oxigênio que teria de necessidade. Então, esse déficit geraria essa dor. De uma maneira semelhante, é aquela isquemia do miocárdio, aquela síndrome coronariana. Quando você tem uma deficiência desse oxigênio, você tem a dor no coração. Só que coisas que derrubam essa teoria. Existem atividades de baixa demanda respiratória que são suficientes para gerar queixa clínica, como o hipismo, como andar na motocicleta. Não necessariamente você está aumentando a sua demanda de oxigênio a ponto suficiente de gerar esse processo de isquemia. Um segundo ponto é em relação à localização da dor abdominal. Quando você tem uma queixa nesse abdômen superior, beleza, a gente poderia associar a uma isquemia desse músculo diafragma, só que, como botei na imagem anterior, isso pode acontecer em qualquer ponto do abdômen, e aí não necessariamente tem uma correlação com o músculo do diafragma. Então essa teoria, ela acabou ficando desconsiderada, só que ainda hoje tem muita gente que associa que isso é por falha, por déficit de oxigênio, por alteração que eu não consegui respirar tão bem durante o exercício. Então, mais uma teoria quebrada. Chegando aqui na década de 50, uma outra foi levantada com uma coisa interessante, que seria um estresse mecânico, né? Porque existe, de fato, uma relação de atividades de impacto com essa queixa dessa dor abdominal transitória relacionada ao exercício. E aí alguns ligamentos que envolvem o fígado e o estômago, eles estariam relacionados com essa queixa clínica. Só que existem novamente pontos que derrubam essas hipóteses. Por exemplo, a natação. Natação é um exercício que não tem de fato esse impacto. Então, qual é o estresse mecânico que estaria envolvido nessa modalidade? Um segundo ponto que derrubaria essa teoria é que quando você tem uma queixa de origem abdominal, normalmente a inervação dela é profunda e seria tipicamente mal localizada. Só que essa queixa da dor abdominal transitória relacionada ao exercício é de fato uma dor bem localizada e uma dor mais superficial. Então essa ideia de origem lá intraabdominal, ela ficou por 2 pontos aí questionável. Seguindo na nossa linha do tempo, a gente chega aqui nos anos 2000. Olha só, a gente começou lá na década de 30 com hipóteses. Até os anos 2000 a gente não tinha uma resposta. Mas a gente já começou a avaliar questões comportamentais. E de fato foi avaliado que a ingesta alimentar pré-exercício, principalmente com líquidos hipertônicos, né? Bebidas refrigerantes, basicamente, ele cita aqui de fato a Coca-Cola, teria uma piora desses sintomas gastrointestinais. Então, será que de fato existe alguma relação unicamente associada com a ingesta de comida? Só que, novamente, a própria localização e característica da dor desmistificam essa hipótese, porque uma dor de origem gastrointestinal, pensando no contexto gástrico mesmo, seria uma dor mais medial, uma dor difusa, uma dor tipo encólica. E aí, essa dor transitória, ela pode acometer qualquer ponto do abdômen e é, de fato, uma dor muito bem localizada. Uma outra teoria aqui, passando dos anos 2000, é que isso seria por uma questão de cãibra muscular, musculatura ali mesmo da parte abdominal. Só que quando você faz avaliações de eletroneuromiografia, que avaliam, né, a contração desse músculo durante picos de queixa de pessoas, não viram nenhuma alteração em relação à atividade muscular. E aí, Danilo, vamos lá, a gente está em 2023, e você quer me dizer que até hoje a gente não sabe o que causa uma coisa que já foi observada desde a década de 30? E a resposta é sim, a gente não sabe muito bem não. Mas tem sim uma teoria que está começando a responder boas partes dessas dúvidas, desses questionamentos, que é a irritação de um peritônio parietal. Vai aparecer uma imagem?
que é uma camada mais externa desse peritônio que vai ter uma adesão à parede abdominal, inclusive na região ali inferior do diafragma. Então, os nossos órgãos, eles estão revestidos por uma capinha. E alguns pontos interessantes. Esse peritônio parietal, ele tem uma inervação pelo nervo frênico. Esse nervo, ele tem uma comunicação com o ombro. Então, por isso que às vezes você pode ter essa dor e caminhar lá para a região do seu ombro. Esse peritônio, ele tem uma pior adesão, ele é um pouco mais sensível nesse processo de mobilização torácica lá nos jovens, nos adolescentes. Por isso que os jovens, eles são mais suscetíveis a esse processo. E aí, quando você tem um processo de movimentação, de mobilização, você pode ter impacto e aí esse impacto ter compressão da inervação nessa região e gerar, de fato, essa sua queixa clínica. Esse peritônio, ele está presente em toda a parede abdominal. Por isso que qualquer ponto dessa parede pode ter uma sobrecarga e irritação ali dessa região que é bem inervada. Tudo aquilo que é inervado pode gerar dor. E aí um último ponto que essa teoria também contempla é a relação entre você ter um consumo de maiores volumes de comida e bebidas hipertônicas, como foi observado ali nos anos 2000, por uma questão de distensão de massa gástrica. Você distende a massa gástrica e ali vai começar a ter uma compressão nessa região do peritônio. Danilo, cheguei até aqui. Entendi todo esse processo cronológico e achei interessante, mas o que é que de fato, em termos práticos, que eu posso fazer para que eu consiga evitar essa minha percepção? Porque uma das coisas é evitar o consumo alimentar nessas 2 horas antes de fazer o exercício, mas eu vejo outros vídeos seus, você coloca que mostra o seu corpo que você está indo treinar e durante esse processo eu preciso, nessas 2 horas, ter um aumento na oferta de água, de carboidratos, o próprio nitrato. Eu vi lá seu vídeo do suco de beterraba, então eu vou ter que evitar isso? Não, pessoal, olha só. Peguem essa mensagem simples e clara. Treine o seu intestino da mesma maneira que você treina o seu músculo. Não necessariamente você vai conseguir ofertar 300, 400 ml, botar maiores volumes de comida, uma comida sólida, nesse processo, nesse pré-treino. Então você pode começar com menores volumes, menores calorias, menor quantidade de massa e ao tempo que você vai executando, da mesma forma que você treina o seu músculo, você consegue treinar o seu intestino e reduzir essa sua queixa, seu sintoma. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa seu like, deixa comentários se você tem alguma dúvida, sugestão, não só relacionado a esse tema, como outros temas também que eu possa abordar. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho e vamos pro próximo.